Olá, alunos, sejam bem-vindos à unidade 2, que vai abordar o tema Aprender e Ensinar Ciências. Nessa unidade, vamos ver aspectos de como aprender e ensinar ciências. E nesse cenário que vivemos hoje, a disciplina de ciências, ela tem uma importância porque o mundo está em constante transformação. E essas transformações, acabam trazendo novas tecnologias. E nesse sentido, a disciplina ela tem que ter o início desde a educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. E nesse contexto, o professor tem algumas preocupações. Como fazer esse aluno gostar da disciplina de ciências? E como proporcionar a participação desse aluno nas atividades de ciência para a construção desse conhecimento? Então, muitos trabalhos mostram, não só na disciplina de ciência, como em outras, que os estudantes eles aprendem melhor quando participam das atividades. Observando a sala de aula e com a preocupação de perceber quais são os aspectos que levam à construção desse conhecimento, as pesquisadoras Lúcia Saceron e Ana Maria Carvalho desenvolveram um trabalho que delimitam 3 eixos para a alfabetização científica. Esses eixos, eles vão direcionar o professor no planejamento das suas aulas e vão ter tem como objetivo promover as condições e oportunidades para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, quais são esses eixos? O primeiro, ele refere-se à compreensão básica dos termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. O segundo eixo, ele refere-se à compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. E o terceiro eixo, ele envolve o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, o que cada um desses eixos querem dizer? Então, o primeiro eixo, ele destaca a importância que a sociedade atual requer sujeitos que saibam utilizar corretamente os conceitos científicos para entender as informações e as situações cotidianas. O segundo eixo, ele envolve a compreensão da natureza e da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Por quê? Traz elementos que o caráter humano e social da prática da pesquisa sejam discutidos. Ou seja, você tem que entender o modo como as investigações científicas são realizadas e a possibilidade de obter subsídios para a reflexão sobre os problemas cotidianos que envolvem a ciência. E o terceiro eixo, ele vai considerar que a vida da população na sociedade atual é influenciada de algum modo pela ciência e tecnologia. E dessa maneira se torna essencial trabalhar essas inter-relações dessas esferas quando se almeja a construção de uma sociedade mais humana e ambientalmente saudável. E na sala de aula, como o professor vai propor o trabalho em cima desses 3 eixos? As pesquisadoras mostram algumas atividades que vão ajudar a promover a alfabetização científica. Então, algumas atividades que elas colocam é sobre literatura infantil, aulas práticas, teatro, feiras de ciências, atividades que envolvam a internet, que os alunos possam usar essa ferramenta, músicas, visitas a locais que tenham alguma informação científica que possam ajudar esse entendimento. Essas atividades que as autoras sugerem sobre propor a alfabetização científica, elas podem ser realizadas de forma investigativa. Nos parâmetros curriculares nacionais americanos, eles propõem que a atividade científica ela vai engajar-se com perguntas de orientação científica, vai dar oportunidade a evidências ao responder questões, vai dar autonomia para formular explicações a partir das evidências e vai avaliar suas explicações à luz de outras alternativas, que em particular as que refletem o conhecimento científico, e comuniquem e justifiquem explicações propostas.
E como trabalhar essa proposta investigativa em sala de aula? Nós trouxemos um exemplo que é sobre a bola de papel que não molha embaixo d'água. Então essa é uma experiência simples, ela já é bem descrita nos livros didáticos e pode ser realizada na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Então como que funciona essa proposta investigativa, né? Como que o professor vai elaborar? Então primeiro ele vai pensar e vai trazer o material para a sala. Nesse caso, o material é bem simples. Precisaria de um recipiente fechado, né, de preferência transparente, um copo e bolinhas de papel e fita adesiva para ajudar, no caso, se precisar, tesoura sem ponta para cortar esse material. Então, quando o professor chegar na sala com esses materiais, vai propor um problema para os alunos. Então, vai dividir essa turma em grupos pequenos, né, de 4 a 6 alunos, e vai propor um problema. Como fazer para afundar um copo dentro da água com o papel dentro do copo sem molhar o papel? Então, a ideia principal dessa proposta investigativa é você expor um problema e abrir um espaço para essas crianças tentarem resolver esse problema. Então, o professor ele não vai dar indícios de como resolver, vai observar o que os alunos vão fazer, como eles vão proceder. Geralmente tem um aluno que ele pega e quer fazer primeiro e os outros alunos eles ficam observando. Então esse momento dessa interação entre eles é muito importante para a construção do conhecimento. Então essa segunda etapa, o professor vai observar o que o aluno vai fazer. Até chegar um determinado momento que um aluno vai conseguir realizar a tarefa sem molhar o papel e vai resolver o problema, e os outros alunos vão observar o que ele fez e vão tentar repetir, vão ver que repetindo sempre dá certo e não molha o papel, que era esse o problema proposto. Então, depois do problema ser resolvido, o professor ele tem que partir para um momento de discussão com os alunos. Então, nesse momento, o professor vai perguntar: como vocês fizeram para resolver esse problema? Então, os alunos vão dizer. Nesse momento, eles vão usar expressões do dia a dia deles. Então, o professor tem que aproveitar, né, esse conhecimento cotidiano que ele tem para tentar resgatar e dar ideia para ele construir um conhecimento novo, né? A segunda pergunta é por que, da forma que foi feito, foi possível resolver o problema. Então, nesse momento, os alunos eles vão falar e vão discutir entre eles o que tinha dentro do copo que não deixou molhar o papel. Então, essa é uma experiência bem simples, uma dinâmica bem básica para ser aplicado na sala de aula, que a gente consegue destacar alguns pontos essenciais dessa proposta investigativa. Primeiro é o problema, então o momento em que o problema é colocado. Então o professor sempre tem que preparar uma pergunta e mostrar o problema para o aluno tentar resolver. Ele vai proporcionar a construção do conhecimento no ambiente da sala, então com os alunos, né, com os seus colegas. A segunda etapa, que é a execução da atividade pelos alunos, é o momento então que eles vão elaborar as hipóteses. Então, o que será que vai fazer com que o copo entre dentro da água e não deixe que molhe o papel? Então, esse momento da execução é a hora em que as hipóteses vão ser levantadas, em que os estudantes testam essas hipóteses e apresentam seus conhecimentos prévios e utilizam do erro como forma de repensar o que está feito e construir essas novas hipóteses. A terceira etapa é o momento como acontece, né? O momento da socialização. É um momento que o colega que conseguiu, ele vai explicar para o coleguinha que não está conseguindo, vai tentar mostrar qual foi, né, a sua técnica, o que ele utilizou naquele momento. Então, essa hora também a gente destaca o caráter social, porque um ajuda o outro dá a ideia correta, ou o outro mostra o que não dá para fazer, porque deu errado o experimento. E esse é um momento que é criado, um momento intelectualmente ativo que envolve os estudantes e mantém, né, esse grupo
empenhado a tentar resolver esse problema e facilita então, né, o professor, facilita com que o professor trabalhe diversos pontos com o conhecimento que o aluno tem. E o quarto passo da proposta investigativa é o porquê. Então, é o momento de sistematizar a solução do problema. Então, quais as explicações que os alunos têm para resolver esse problema, que vai em busca, né, da cultura científica. Então, nesse momento, o professor vai captar, né, ou vai ouvir o que os alunos vão dizer e vai construir, então, o conhecimento científico, vai construir essa ideia, vai construir a ideia correta, o porquê. Nesse caso, a temática seria que o ar ocupa lugar no espaço, mas digamos, essa explicação o professor não pode falar, então ele não pode chegar e colocar, hoje o tema da aula é o ar ocupa lugar no espaço. Então primeiro tem que deixar o aluno trazer. Então em algum determinado momento o aluno vai falar, algum aluno da sala vai falar isso e o professor vai aproveitar e vai usar para fazer a explicação correta. A última etapa dessa proposta investigativa é o momento do registro de todo esse trabalho. Então, como deve ser finalizada essa atividade? Então, a professora deve propor que o aluno desenhe o que aconteceu, quais foram os materiais utilizados, qual era o problema proposto e fazer isso junto com os seus colegas, né? E nesse momento eles podem até fazer os desenhos de quem não conseguiu. Então, quem não conseguiu pode colocar isso, fazer um registro que não tenha conseguido, o coleguinha que conseguiu fazer a atividade primeiro. Então, esse é um momento em que vai ter, né, um momento propício para construir esse conhecimento e formar, então, e concluir essa atividade com o conhecimento correto. A proposta dessa aula foi isso, espero que vocês tenham gostado e bons estudos.